O Primeiro-Ministro deixou claro que a agenda anticorrupção é um combate sem tréguas. Luís Montenegro considera que a corrupção mina a confiança nas instituições democráticas e nos titulares de cargos públicos, além de prejudicar a atividade económica. Recordamos estas palavras porque acompanha-nos agora Inês Sousa Real, do PAN. Seja muito bem-vinda aqui ao Porto Canal. É um gosto recebê-la. Já tivemos, apesar de estarmos em época festiva, verdade seja dita, pelo menos aqui a Norte, já tivemos tempo de olhar com alguma calma para, não digo todas, mas se calhar para as principais medidas desta agenda que tem, de facto, 32 linhas. E vamos ouvir a sua opinião com alguma calma. Mas primeiro, eu gostava de lhe fazer uma pergunta que é simples, mas que me parece indicada para começarmos, que é dita como uma grande prioridade, foi sempre dita por Montenegro como uma grande prioridade que seria para este governo, mas a verdade é que ao longo dos anos temos tido sucessivos executivos, bem sabemos, recordamos que nos últimos anos foram sempre governos socialistas, mas a verdade é que temos tido vários executivos a apresentarem e a tentarem implementar medidas de combate à corrupção. Mas a eficácia não tem sido a desejável. O que lhe pergunto é se tem uma leitura ou alguma tese de porquê que é assim tão difícil no nosso país, independentemente das agendas ou dos pacotes ou dos planos que são apresentados, porquê que é tão difícil combatermos a corrupção, porquê que é tão difícil o combate ao chamado crime do colarinho branco? Antes de mais, muito boa tarde. Permita-me não só cumprimentá-lo, mas também quem está a acompanhar-nos. É um gosto estar aqui e, em particular, num dia tão especial para a zona do norte do país, do São João, e, portanto, tivemos também a acompanhar as pessoas nas ruas nestas festividades e, de facto, é um gosto em particular pelo dia de hoje. No que diz respeito ao combate à corrupção e a fomentarmos a transparência, uma maior promoção da transparência no nosso país, o PAN tem, de facto, tido aqui uma leitura muito clara de onde é que devemos começar. E há, de facto, uma necessidade de priorizarmos o reforço dos meios de combate à corrupção. Nós, no orçamento para o ano de 2024, que deveria estar agora a ser executado pelo Governo, há duas medidas muito importantes que o PAN conseguiu aprovar. Uma delas é precisamente para o reforço dos meios. Falamos, por exemplo, dos técnicos que dão apoio aos gabinetes de investigação e à ação penal, por um lado, e por outro também à cooperação internacional. Nós temos hoje fenómenos de criminalidade que vão além fronteiras, estão cada vez mais complexos, até naquilo que diz respeito às novas criminologias, como, por exemplo, a nível da internet, e é fundamental garantirmos que existe esse reforço do meio. E se não houver esta execução por parte do Governo de Montenegro, por mais agendas que venha a apresentar todas as semanas, é preciso garantir esta execução. Deixe-me já abrir um parênteses para desenvolvermos essa última questão que acabou de explicar, que, pelo menos quem está mais atento às questões de segurança e acompanha mais as questões de segurança, percebe que temos aqui dois tipos de criminalidade organizada, criminalidade internacional, se quisermos, que é a chamada criminalidade violenta, a física, e aí é certo que as forças de segurança, mas também os serviços de informação, têm estado mais atentos, porque é físico, não estou a dizer que é fácil de combater, mas é mais concreto. E depois temos aquele que parece ser verdadeiramente o grande desafio, que é o crime económico. Normalmente muito complexo, normalmente elaborado ou implementado por pessoas extremamente inteligentes, com muita capacidade, tecnológica, por exemplo, e isso alarga o espectro do desafio para as forças e os serviços e o intercâmbio de informação. Por exemplo, a Interpol ou a Europol têm também aí um papel a desempenhar. São duas realidades igualmente graves, paralelas, igualmente graves, mas esta do colarinho branco parece mais complexa. Bom, é complexa e, efetivamente, precisamos de mais, mas eu gostaria só de deixar aqui uma rápida nota de que a criminalidade violenta, em particular os crimes contra a ofensa à integridade física, como é o caso da violência doméstica, o abuso infantil, o abuso contra pessoas idosas, é uma realidade muito grave no nosso país e que este compromisso de erradicarmos estas formas de violência, só em 2023 tivemos mais de 30 mil denúncias de violência doméstica e sabemos que, em particular, tem um rosto marcadamente feminino e, portanto, é importante que este Governo não ponha em causa o trabalho que fizemos até aqui, seja de fomentar as casas-abrigo, os gabinetes de apoio à vítima. Há aqui um caminho que tem que ser feito em todo o país. Essa matéria é um flagelo da sociedade. É um flagelo da sociedade e sabemos que, em particular, em algumas regiões do país não tem tantas respostas. Mas, de facto, há uma maior mediatização destes grandes crimes, seja ao nível do Governo, por exemplo, dos casos que tivemos e que deitaram o anterior Governo abaixo, seja depois ao nível do crime económico. E o PAN tem algumas medidas muito concretas, desde logo a regulamentação do lobbying. E tivemos há pouco um exemplo daquilo que
é o chamado bom lobbying, sim, não é? O lobbying que, por exemplo, tem, como é o fomento da economia verde e as boas práticas que podemos levar, seja para o Parlamento Europeu, seja ao nível nacional, daquilo que é a influência da sociedade civil a atuar, mas também precisamos, ao contrário, no reverso da medalha, casos como o que tivemos da operação da Data Influencer, ou até mesmo, por exemplo, que levaram à admissão de João Galamba, ou até mesmo grandes casos como a Operação Marquês e mais recentemente aquelas escutas que até foram divulgadas, vêm de dar nota de que é importante que as pessoas lá em casa saibam com quem é que se sentam os governantes. Claro. Para nós combatermos a corrupção, precisamos também de ter uma agenda transparente, que a governação... Há um dado gritante. Do anterior governo, só o Ministro da Cultura é que divulgava a sua agenda, é que tinha a sua agenda pública. É importante que os governantes atuem com transparência para restabelecermos a confiança dos cidadãos. E por isso mesmo é que o PAN já deu entrada na Assembleia da República de uma iniciativa que visa declarar o registro de interesses e declarar que quem faz lobbying, por exemplo, sejam sociedades de advogados, multidisciplinares ou de qualquer outra natureza, tal como já acontece no Parlamento Europeu, faz essa mesma declaração de interesses. E depois divulgar aqui a agenda e a pegada legislativa para que as pessoas saibam quem é que toma este tipo de decisão. Mas no combate à criminalidade, e agora em particular esta mais complexa, nós precisamos de ter meios. E aqui nós temos de tornar prioritário onde é que queremos o investimento. Sabemos que o dinheiro público é escasso, mas se não houver uma aposta, quer na Polícia Judiciária, quer ao nível da cooperação internacional com a Interpol, e aqui falamos dos diferentes tipos de criminalidades, até do ponto de vista da perícia técnica, nós temos que garantir que temos os meios técnicos que nos permitam fazer este acompanhamento e por isso mesmo é que nós lutamos para que neste Orçamento de Estado, que tem que ser executado pelo Governo, volto a dizer, aqui, se calhar se tivesse encontrado ontem Luís Montenegro, tinha levado uma martelada no São João pela falta de execução do orçamento e, portanto, há que executar o orçamento porque as medidas estão lá de combate à corrupção, seja para a nova estratégia que tem que ser agora renovada, seja para estes meios, porque nós não vamos ter, por exemplo, tradutores, intérpretes, estamos a falar de meios humanos que são fundamentais e aqui, por mais que a inteligência artificial possa ajudar, sem os meios humanos no terreno e todo o know-how e a especificidade que esta criminalidade tem, não vamos fazer milagres e, portanto, precisamos efetivamente ter a execução de algo que já poderia estar no campo, no Deixa-me terreno. desenvolver um aspecto que me parece também importante e que a própria Inês Sousa Real já disse que vocês no PAN têm ideias, que é a questão do lobbying. A questão do lobbying é um tema muito interessante, já o é há muitos anos. De facto, é algo que está institucionalizado em Bruxelas, como acabou de dizer, mas também em Washington, por exemplo. É ou não daqueles assuntos que vão ter que ser trabalhados, mas também muito bem explicados. Porque, enfim, sabemos como é que funciona e para que é que pode funcionar de uma forma clara, onde é, como acabei de dizer, institucionalizado, mas se não for bem explicado aos portugueses e, sobretudo, se não for claro, se as leis não forem claras, vai-se criar aqui mais uma caixa de Pandora, não lhe parece? Neste caso, eu creio que não. Eu acho que lá em casa, quem nos acompanha tem a plena consciência de que as pessoas querem que haja mais transparência. Sim. Regulamentar o lobbying é fomentar a transparência. Aquilo que estamos a dizer é, quem se senta, seja no Parlamento, seja, por exemplo, com um decisor político, como um secretário de Estado, um ministro, ou até mesmo um chefe de gabinete, é importante que haja uma transparência dessas reuniões. Estamos a falar que seja claro, a pessoa X representa a entidade X e o objetivo desta reunião é com este fim. Até por uma razão muito simples. Exatamente. Nós não podemos estar, e o caso que tivemos, por exemplo, que temos estado na Comissão Parlamentar de Inquérito do filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, que efetivamente está agora a ser escrutinado. Estamos a falar de saber com quem é que as pessoas sentaram, declarar, haver uma declaração de interesses, até para que a linha, muitas das vezes cinzenta e ténue que existe entre o tráfico de influências, a corrupção ou até mesmo o lobbying que é saudável no ponto de vista da sociedade civil manifestar a sua intenção perante o legislador, como vimos o caso da Eurotax, que efetivamente tem um trabalho importantíssimo, por exemplo, para defender um setor da nossa economia tão relevante como a área têxtil e até com as boas práticas que nos podem trazer. Isso significa democratizar o próprio lobbying, porque nós não podemos ter a sociedade a duas velocidades. Quem tem uma boa agenda de contactos tem acesso. Quem não tem acesso. E nós temos tantas associações, tantos setores da nossa sociedade que procuram atuar diariamente para fazer valer os seus direitos. Portugal tem um know-how e uma experiência incrível que não pode ficar refém de quem tem acesso à agenda privilegiada consegue chegar ao decisor. E quem não tem, não consegue. E regulamentar o lobbying permite tudo isto. Permite que todos tenhamos no mesmo patamar de igualdade. E imaginemos um cenário em que, de facto, estas 32 medidas e muitas outras que possam surgir, se calhar no futuro, seja qual for o governo, imaginemos que algumas até começam a ser implementadas, algumas, porque nunca é possível que seja tudo implementado.
Acha que, ou pelo menos o PAN, acredita que é possível fazer uma verdadeira mudança de mentalidade e de lei, efetivamente aprimorarmos o combate à corrupção sem uma verdadeira reforma na justiça? Nós precisamos ter esses dois fenómenos a acontecerem. Nós todos os anos perdemos mais de 18 mil milhões de euros para a corrupção. É demasiado dinheiro que nos faz falta para os transportes públicos, para a habitação, para outras áreas da nossa sociedade, até mesmo para a proteção animal, que é um tema tão caro ao PAN, e às pessoas lá em casa que têm animais de companhia. Mas nós precisamos de garantir que temos as duas coisas em simultâneo. Na agenda de combate à corrupção, e o Governo já transmitiu que nesta agenda, e nós analisámos este pacote das 32 medidas, vem ao encontro de algumas propostas do PAN, como a regulamentação do lobbying, a pegada legislativa, sim, a proteção dos denunciantes quando não há contrato de trabalho, que é algo muito importante, sim, sobretudo em matérias, por exemplo, ambientais. Sim. Nós tivemos o caso de Arlindo Marques, que veio denunciar as descargas, por exemplo, no Rio Tejo, e que teve ações contra ele precisamente para pressionar, as chamadas ações anti-SLAP, para pressionar que desistisse de fazer essas denúncias. Precisamos proteger os denunciantes nesta medida e precisamos de mais literacia financeira. Nós temos que garantir que as pessoas têm, efetivamente, conseguem perceber o que é que estes fenómenos da corrupção. Todos os especialistas em economia avisam isso. É preciso uma rápida aceleração na literacia financeira dos portugueses. Mas esta agenda é muito pouco ambiciosa em duas medidas. Por um lado, não tem nenhuma medida de combate aos paraísos fiscais. Seja, por exemplo, evitando que tenham acesso à contratação pública ou que não tenham acesso a benefícios fiscais. E olharmos para esta agenda proposta pelo Governo e é muito pouco ambiciosa, é omissa nesta dimensão. E, por outro, o confisco de bens, que tem sido também muito polémico para quem, casos como, por exemplo, tivemos agora de Ricardo Salgado ou até mesmo de Manuel Pinho, o antigo ministro. Portanto, temos aqui, de facto, que garantir que há uma maior ambição nestas duas matérias, porque, por exemplo, o confisco de bens, ou entramos numa situação de potencial inconstitucionalidade, ou então corremos o risco de ter uma medida, sim, muito dificilmente aplicável. Muito bem, estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas há ainda mais duas questões que gostava de lhe colocar e essas já não têm a ver com a agenda anticorrupção. A primeira tem a ver com o assunto que no fundo está a marcar este dia, que é a questão da Semana dos 4 Dias, um projeto piloto que revelou resultados muitíssimo interessantes, mas o que lhe pergunto é se imagina um Portugal ou se vê um Portugal em que as empresas, não são todas, não, quer dizer, isto, vamos ser claros, não é possível em todas. Áreas, olha, como o jornalismo, ou a medicina, ou as forças de segurança, não é possível, não é? Mas, portanto, também temos que ser realistas nesta matéria. Mas imagina um Portugal onde as empresas se conseguem adaptar a esta realidade dos 4 dias, sem perder competitividade? Nós precisamos de nos inovar. A inovação tem que ser também ao nível das políticas, porque a sociedade mudou profundamente. As famílias e as pessoas devem ter direito a mais tempo para a família e para o seu bem-estar e, portanto, é importante que se adapte às áreas da sociedade em que tal seja possível, sem com isso estarmos aqui depois a esquecer-nos que os outros trabalhadores também têm que ter aqui um benefício, claro, nomeadamente como aquilo que o PAN tem proposto, que é equiparar os 35 dias que existe na função pública para o privado. Mas as empresas também têm que ser apoiadas. Nós vamos ter ainda muito dinheiro a vir, seja do PRR, seja da União Europeia, que tem que ser utilizado e aproveitado até para incentivar. Aliás, esse não podemos perder. Não podemos perder um cêntimo que temporal. Seja, e para a região norte do país, que é uma região tão produtiva, é preciso garantirmos que efetivamente todos os cêntimos são utilizados, até para depois garantirmos que, por exemplo, ao nível das escolas, começamos a preparar as gerações futuras para um conceito de inovação, porque a produtividade vai ter que estar necessariamente associada à criatividade da nossa sociedade, certo. Para valorizarmos outras áreas em que possamos ser, de facto, e captarmos também talento. Nós temos neste momento mais de 30% dos jovens que nascem em Portugal a emigrar e nós precisamos de garantir que o nosso talento fica cá, os nossos cérebros ficam cá, porque eles vão ser fundamentais para quando tivermos também que adaptar depois, sejam as semanas dos 4 dias, seja as 35 horas de trabalho, ou seja, por exemplo, fenómenos como a inteligência artificial, em que queremos garantir que quer empresas, quer trabalhadores não saiam prejudicados e conseguimos aproveitar o melhor que a sociedade e a evolução têm para nos oferecer. Para terminar, é uma pergunta fora da caixa, mas que me parece relevante. O PAN já existe há alguns anos. Vocês têm enfrentado, de facto, grandes desafios e têm ido a jogo na luta das europeias, das legislativas, das autárquicas. A pergunta que lhe faço, tenho total certeza que é absolutamente irrelevante para quem não tem e é totalmente relevante para quem tem. Acha que o PAN tem conseguido mudar a mentalidade dos portugueses em matéria de direitos dos animais? Está a perceber porque é que eu disse irrelevante para uns, muito relevante para outros? Eu acho que é relevante para a sociedade no seu todo. Eu acho que a sociedade, mas há quem não seja, atrevo-me a dizer, infelizmente, há quem não seja sensível à questão dos direitos dos animais. Daí a minha pergunta.
o facto de hoje termos não só uma lei que criminaliza os maus-tratos, mas também cada vez mais denúncias, denota que as pessoas estão cada vez mais sensíveis para a proteção animal. Na região aqui do Norte, por exemplo, na cidade do Porto, já não temos touradas, o que significa que também existe aqui uma boa influência para todo o país, e esta é uma matéria que nós queremos alargar, até com um referendo nacional sobre esta matéria, mas nós temos, por exemplo, cada vez mais pessoas a pedirem-nos para existir, por exemplo, o direito ao luto pela morte animal de companhia, cada vez mais denúncias que surgem relativamente às situações de maus-tratos, e não nos podemos esquecer que vai fazer agora 4 anos que tivemos em Santo Tirso a tragédia na Serra da Agrela, em que morreram mais de 70 animais carbonizados. Muito recentemente tivemos uma denúncia também em Lolé, precisamente também com uma situação de maus-tratos a animais de companhia. Portanto, a sociedade está a mudar, temos mais de metade dos lares que têm animais de companhia, e é por isso mesmo que nós temos defendido que é preciso garantir que estas famílias têm, por exemplo, acesso a um IRS, neste caso a um IVA dos serviços médico-veterinários e da alimentação mais baixa, porque efetivamente há uma maior sensibilidade social, porque os animais fazem parte da nossa vida, e nesse aspecto eu acho que o PAN mudou também a forma como fazemos política. Sobretudo porque para quem tem, eles fazem parte da família. Não só fazem parte da família, e daí, por exemplo, esta questão do direito ao luto ser absolutamente fundamental, como faz falta é fazerem parte de uma família política, e por isso mesmo é que nós temos exigido de Luís Montenegro e do seu governo que lance os avisos para ajudar as famílias. Nós vamos ter o debate com o Primeiro-Ministro esta semana e vai ter que prestar contas também em relação a isto, porque senão, volto a dizer, levava mais uma martelada aqui na noite de São João, porque nós também se está a portar mal com os animais nesta área. Muito bem. Inês Sousa Real, foi um gosto recebê-la aqui no Portugal. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.